Final de semana turbulento, acredito eu que para a grande maioria, mas eu louvo a Deus porque nós estamos aqui, né, de pé. Em meio a muitas desistências, somos sobreviventes. Obrigado, pastor. Eu vou estar lendo 2 textos nessa noite. Todos acharam Mateus 26, a partir do 31 em diante, que vai falar acerca de Pedro. Pedro e sua frustração diante de um erro. 26, 31 diz assim: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, o qual disse aos que ali estavam: Esse também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Eu gostaria que vocês abrissem em João capítulo 21. João 21, a partir do versículo 15 em diante. Eu vou lendo para não tomar muito tempo. Disse assim o versículo 15: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe por 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Feche seus olhos apenas uma vez mais. Senhor, eu quero concordar, Deus, com cada oração, com cada petição que foi feita, Deus, a Ti, aqui nesse lugar, meu Pai. Eu quero Te pedir, Senhor, conduza-nos, ó Deus, nessa noite. O culto a Ti ainda não acabou, Senhor. Tu és aquele que eu acredito que já se faz presente desde o início, Senhor, desse trabalho. E a vontade que deve, Senhor, prevalecer não é a nossa, mas é a Tua, meu Pai. Deve ser tudo do Teu jeito. Eu sei que existem pessoas aqui extremamente necessitadas e aflitas, ó Deus, mas que não seja do nosso jeito, Pai. Porque se talvez fosse do nosso jeito, já teríamos desistido há muito tempo. Mas que possa ser, ó Deus, do Teu jeito, Senhor. Supra a necessidade do meu irmão, Senhor, da minha irmã que aqui se encontra, Senhor. E glorifico o Teu nome, Senhor, uma vez mais, ó Pai. A palavra é Tua, a ordem quem dá é o Senhor, a porta, quem abre, quem fecha é o Senhor, porque Tu tens a chave, Senhor. Que ninguém feche, ninguém abre sem a Tua autorização, ó Deus. Portanto, eu quero Te entregar tudo
e todos em tuas mãos, ó Deus, e desde já te agradecer, Senhor, pela tua companhia, em nome de Jesus. Pode se sentar, irmão. Jesus, ele, quando dá início ao seu ministério, a Bíblia diz que ele caminha sobre uma praia, e naquela praia ele encontra um barco. Os tripulantes, um por nome de Simão Barjonas, outro por nome de André, seu irmão, ambos pescadores, eles estavam guardando as suas redes. E quando Jesus ele se aproxima, que ele se depara com os dois naquela situação, guardando a sua ferramenta, o seu instrumento de trabalho, Jesus ele era seguido por uma grande multidão, e ele entra dentro daquele barco e pede para que o barco se afastasse um pouco mais, sendo que eu quero chamar a tua atenção antes de continuar, porque existem muitas pessoas pregando por aí que guardar a rede é sinônimo de desistência, sendo que é uma grande mentira. Guardar a rede nem sempre significa desistência. Desistência seria se Pedro tivesse rasgado a rede e jogado ela fora. Mas guardar a rede no sentido de Pedro e de André significa que se hoje não deu certo, amanhã vai dar. Que se hoje não pescou nenhum peixe, amanhã nós pescaremos. Que se hoje a porta não se abriu, amanhã com certeza ela vai abrir e a vitória vai ser nossa. Então naquela situação, Pedro ele já havia pescado uma noite inteira, e ele para o que estava fazendo agora para poder, junto com aquela multidão que se encontrava na areia da praia, ouvir os ensinamentos do Mestre. E agora Jesus ele ensinava a multidão acerca do que era o amor, acerca do que era o reino, acerca da sua missão na terra, no meio dos viventes. E diz a Bíblia que quando Jesus ele termina agora de ensinar, ele dá uma ordem a Pedro: Pedro, vai para alto mar e lança a rede novamente. E aonde levanta-se agora por parte daqueles dois tripulantes o questionamento: mas Senhor, nós pescamos a noite inteira, nós não apanhamos nada, mas sob a tua palavra, abaixo daquilo que você está falando, segundo Jesus, a tua ordenança, nós iremos lá e lançaremos a rede. Existe uma diferença, meu irmão, de você voltar em alto mar e lançar por conta própria, e quando Jesus ele te dá uma ordenança e manda com que você lance novamente em alto mar a sua rede, ainda que diante de um fracasso você não pescou nada. Deu tudo errado aquela noite, você voltou com as suas redes vazias, mas você não está indo por conta própria. Pedro ele tinha essa consciência: eu não estou indo porque eu quero, porque eu sei que se eu for porque eu quero, vai dar do que deu. Eu não vou pegar nada, eu vou me frustrar, eu vou me entristecer com aquela situação, eu vou me cansar novamente. Mas a ordem estava vindo de alguém superior a ele: sob a tua palavra eu vou fazer. E ele agora ele vai com o barco novamente em alto mar e lança a rede. Foi uma das maiores pescas da vida de Pedro. Ele chama o barco vizinho, se encontrava João e Tiago, ambos filhos de Zebedeu, para o ajudar, porque tamanha era a quantidade de peixe. Quando eles agora chegam à margem do rio novamente, Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou homem pecador. Pedro viu em Jesus a grandeza do poder que ele havia dentro dele, apenas uma ordem, e tudo se fez novo, meu irmão. Aquilo que era fracasso se tornou em grande quantidade, meu irmão. Aquilo que talvez era tristeza se tornou em alegria, porque foi uma pesca maravilhosa, diferente dos demais dias e as demais noites que se passaram, porque quem estava ali dando a ordem era Jesus. Jesus olha para ele e fala: Simão Barjona, não temas. A partir de hoje, você será feito pescador de homens. E aquele homem, ele atende o convite, ele atende o chamado, ele larga tudo. Ele deixa a rede do seu sustento, ele deixa o seu humilde barquinho, e juntamente com o seu irmão André e os seus dois amigos, Tiago e João, eles seguem o passo do Mestre. E é interessante que quando Jesus ele inicia o seu ministério, ele sabia que ele não conseguiria levar esse ministério adiante sozinho, meu irmão. Eu quero chamar a tua atenção para isso nessa noite. Tudo que você for fazer na vida, você vai estar sempre tendo que precisar de alguém, porque ninguém consegue dar passos na vida sozinho, meu irmão. Seja dentro de um casamento, seja na tua área trabalhista,
Seja dentro da tua escola ou da tua faculdade, você vai estar sempre precisando de alguém para poder te apoiar, te ajudar, te orientar, cuidar de você nos momentos de lágrimas, de tristeza, quem sabe nos momentos de loucura, te dá um bom conselho e fala, não vai por aí porque você vai quebrar a cara. E Jesus, por mais que ele fosse Deus, ele se humanizou. João capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante, vai dizer que o verbo, ele se fez carne e passou a habitar entre nós. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas Jesus agora ele nasce, ele cresce com o intuito de fazer a diferença com alguém, com pessoas, que para frente, quando ele fosse levado às alturas novamente e voltasse para o Pai, pudessem dar continuidade àquilo que ele havia começado como ministério, meu irmão. E Jesus ele começa a montar agora a sua equipe, mas pensa numa equipe louca. Pensa numa equipe desequilibrada. Talvez a equipe de Jesus era a pior daquele tempo, meu irmão. Porque Pedro, um camarada extremamente durão, Judas tinha o coração voltado para aquilo que era material, palpável, nunca se converteu ao Evangelho da verdade, andou com Jesus durante 3 anos. E quantas pessoas, meu irmão, erraram? Jesus ele só andava com quem não prestava, mas esse era o propósito do Evangelho. Porque se você pensa como pastor ou como um líder, ou como um membro qualquer, mas cheio do Espírito, em trazer alguém que preste para dentro desse lugar, você vai se frustrar. Porque Deus ele não conta com quem presta, meu irmão. Ele deixou claro em um dos evangelhos, eu não vim para os sãos, mas eu vim curar os doentes. Eu não vim para o justo, eu vim chamar pecador ao arrependimento. Jesus ele andava no meio de ladrão, de prostituta. Jesus ele andava no meio daqueles que verdadeiramente a sociedade jogava para escanteio. Jesus ele demonstrou amor não somente em palavras, mas em atitudes. Foi por isso que a religião perseguiu a ele a toda custa até o matar. E mesmo assim não conseguiram, porque ele se entregou. Ele vai deixar escrito, ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, voluntariamente ela doou ao mundo e ele deu por amor, meu irmão. É por isso que você está aqui nessa noite, porque ele olhou para a dona Lúcia e falou, essa daí não presta, serve para mim. Ele olhou para o Ronald e falou, isso aí não presta, mas serve para mim. Aqueles que não prestam, meu irmão, vai sempre estar prestando para Jesus. A sociedade pode excluir, mas ele vai falar, todos que o Pai me deu, esse vem a mim, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. E o apóstolo Paulo também vai afirmar, ratificando isso, que Jesus deixou escrito, ele escolhe as coisas loucas desse mundo para poder confundir os sábios. E aquelas que batem no peito dizendo que são, para poder confundir aquelas desprezíveis, que não são nada. E Jesus agora ele precisava montar essa equipe, ele foi montando, foi chamando um, entrava dentro de uma aldeia, chamava outro, e ele formou uma equipe de 12 discípulos, a quem ele havia de preparar. Mas o mais difícil dos 12 era Pedrão. Alessandro até gosta, ele se identifica com esse cara o tempo todo. Pensa num cara totalmente temperamental, gostava de resolver tudo no braço, meu irmão. Mas sendo que tinha um porém, o que dava na mão de Pedro para ele fazer, ele fazia. De maneira estrambelhada, do jeito dele. Estava sempre querendo passar à frente de Jesus, querendo resolver tudo. Esse era Pedro. E Jesus escolheu esse homem para poder ser um referencial e fazer a diferença, meu irmão. E aquele homem amava o mestre a todo custo. Quando ele fala que ele ia para a morte, ele ia verdadeiramente. Mas ele teve medo por apenas um momento, por ele ser limitado. Ele era homem. Mas quem era Pedro de verdade, ele estava em todas. Jesus agora no meio dos 12, ele monta a sua panelinha. Mas Jesus tinha a panelinha e tinha os seus particulares. Mas como assim, meu irmão? Ele tinha aqueles que se destacaram mais no meio dos 12, porque enquanto um roubava não queria nada, o outro, por mais que fizesse besteira, amava ele, falava, eu vou contigo para morrer. Mas ele não desistiu. Mas quem era Pedro e onde ele estava? No Monte da Transfiguração, Pedro estava lá também. E ele tomou a frente, Senhor, quer que eu monte uma tenda para o Senhor, Moisés e Elias? Jesus ele não se preocupava com tenda montada, meu irmão, porque o propósito de Jesus era outro, e ele não respondeu a pergunta daquele homem. Pedro ele se encontrava também junto com Jesus na casa de Jairo, no jardim do Getsemane, meu irmão, quando 3 foram destacados para poder orar, em particular com o mestre. Pedro foi um dos tais. Camarada extremamente difícil.
mas que nesse texto, quando a gente analisa, erra. Mas por mais que ele tenha errado, Jesus, ele também por um lado amava aquele homem, meu irmão. E pensa num cara frustrado, sendo amado por alguém que talvez ele nem conhecia, somente 3 anos durou o ministério de Jesus, meu irmão. Existem pessoas que nós conhecemos há anos, e quantas frustrações têm surgido dentro da alma, dentro do nosso coração, incuráveis, porque da parte de lá não existe amor, não existe segurança. Mas Jesus, ele sendo o amor dos amores, ele demonstrou que havia segurança, que Pedro poderia confiar nele a todo custo, meu irmão. Pedro era um cara que queria resolver tudo a todo custo. Quando Jesus foi preso, o único daqueles que teve verdadeiramente coragem de arrancar a espada, desembainhar a espada da cintura e cortar a orelha daquele soldado chamado Malco, foi Pedro, meu irmão. E quando Jesus ele foi preso, acorrentado, que o levaram, o único que seguiu ainda que de longe, o próprio Jesus sendo preso, foi Pedro. O único que se encontrou dentro do mesmo pátio, enquanto Jesus estava guardado por algumas escoltas, foi Pedro. Mas agora nós vemos o camarada que muitas das vezes falou que até morria com Jesus errando. Mas afinal de contas, quem não erra, irmão? Não existe ser humano perfeito nessa vida. Mas dentro de 3 negações, no capítulo 21 de João, nós vemos que Jesus ele demonstra o teu amor pela vida daquele homem por apenas 3 vezes também. Na terceira ele se entristece: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. E a responsabilidade foi confiada nas mãos daquele homem. Eu não sei como se encontra a tua vida, meu irmão. Eu me deparei com esse texto, Deus ele falava muito ao meu coração, porque nós estamos sujeitos a errar em todo o tempo. Eu não sei qual foi a gravidade do teu erro, o que de repente você tem trago do teu passado para cá, o que tem assolado a tua vida, quem sabe arrancando o teu sono durante as tuas noites, noites mal dormidas. Quem sabe você acorda dentro do seu lar, o sol ele já está arranhando lá na montanha, e você fala: eu nem consegui dormir direito, já tenho que trabalhar. Mas Deus ele sabe como se encontra o teu coração, e pode ter certeza que para cada tropeço existe um perdão de Deus para a tua vida mesmo. Mas é necessário você abrir o teu coração, porque Judas, quando ele errou, ele abraçou o remorso, ele foi se enforcar, porque ele não suportou, ele foi avisado. Judas, ai daquele que traiu o filho do homem, seria melhor enrolar uma corda no seu pescoço, uma pedra na ponta e se lançar no fundo do mar. Esse daí vai pagar caro. Mas eu acredito que Jesus ele também amava a Judas assim como amava Pedro, porque se Judas ele vem com o coração totalmente arrependido, ele seria perdoado. A Bíblia fala que após negar 3 vezes, Pedro ele sai arrependido e chora amargamente, meu irmão. Agora, o que é conviver com a frustração do teu erro em meia caminhada? Jesus ele havia sido retirado, ele havia morrido. Os dois no caminho de Emaús, quando eles são encontrados, o texto é claro, eles vão dizer: acabou a esperança do povo. Aquele que havia sido prometido para as nações de restaurar, de mudar, de salvar, morreu, foi arrancado da terra dos viventes. Mas ele mal sabia que o início da história começava ali, meu irmão, e não lá atrás na crucificação. Mas após a ressurreição, eles reconheceram Jesus no partir do pão. E quando já fora daquele túmulo que Jesus encontra aquelas mulheres no jardim, ele deixa um recado: vai e avisa aos meus e a Pedro, porque eu tenho um particular com aquele homem. Porque é Pedro, meu irmão, o camarada durão mais difícil de todos. Talvez você se sinta nessa condição: só eu que não mudo, só eu que murmuro o tempo inteiro, só eu que sou assim, só eu que sou assado, eu sou quem sabe o mais desprezado, faço tudo errado. Mas é em você que Jesus está de olho, é você que Jesus está querendo para o ministério, é você que Jesus está querendo usar lá fora, para aqueles também que se encontram talvez numa situação pior do que a tua. Mas qual tem sido a tua posição, meu irmão? Guardar a rede nem sempre significa desistir de tudo. Quem sabe você guardou a sua rede e você pescou a noite inteira. Senhor, eu sou difícil, eu não peguei nada. Talvez por causa do meu jeito de ser, talvez por causa da minha personalidade, eu não consigo me dar bem com ninguém, Senhor. Eu sou esse, ponto final. Mas é você que Jesus quer mudar, meu irmão. É você que Jesus quer transformar. Quando ele nega Jesus 3 vezes, após Jesus fala com ele: Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos.
mas eu vou continuar tendo negócio contigo. A chave do meu reino, Pedro, eu não vou colocar na mão de Mateus, de André, de mais ninguém, nem de João, mas vai ser na tua mão. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu, Pedro. E o que você desligar também vai ser desligado. Jesus confiou a responsabilidade, a autoridade nas mãos de Pedro, porque sabia que ele tinha potência suficiente para poder levar o ministério adiante, meu irmão. Não se sinta inferior por causa do teu jeito. Mas, Senhor, eu reclamo de tudo, eu não vou mudar nunca. Deus, Ele está vendo, Ele está tratando o teu coração. Mas, Senhor, eu não aceito as coisas de maneira fácil, não. Eu sou difícil mesmo para me conquistar. Tem que ser daquele jeitinho, né? Ele está também sondando o teu coração. Ele sabe da mudança que você precisa para a tua vida. Mas a mensagem que eu vim trazer aqui hoje é: não desista. Ele viu o teu erro, Ele viu o teu tropeção, Ele viu a tua falha, Ele viu a porta que você abriu para o inimigo da tua alma. Mas Ele está falando: eu sou contigo. Mesmo diante do teu erro, mesmo diante da tua falha, eu sou contigo. Coração arrependido vai estar sempre ganhando o coração de Jesus de volta, irmão. Agora, aqueles que não querem, infelizmente, vai ter que pagar o preço. Gálatas 6:7, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, e só ele também vai colher. Portanto, abre o teu coração para aquilo que Ele tem a realizar na tua vida, meu irmão. Abre o teu coração, abre a tua mente. Se libera, meu irmão. Se libera, fala: Senhor, eu fiquei preso nisso aqui há tanto tempo, mas eu preciso disso aqui, ó. E antes de você pedir, Ele sabe. Mas muitas das vezes é necessário você apresentar a tua situação e falar: Senhor, é isso. O cego Bartimeu era cego, Jesus sabia disso. Mas Jesus, Ele insiste: queres que eu te faça? Senhor, que eu volte a enxergar. A fé dele curou aquele homem. A fé dele salvou aquele homem. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu prometi que eu ia ser breve nessa noite. Feche seus olhos nesse momento. Dê a mão ao seu irmão que está do teu lado. Não existem melhores nem piores, irmão. Eu costumo dizer que está todo mundo no mesmo barco. Mas aqueles que abrem o coração são privilegiados, porque eles entram pela porta e do outro lado eles bebem da água, eles comem do pasto. Mas qual tem sido a tua posição dentro do chamado, dentro da responsabilidade que Ele mesmo confiou a você? Porque bater no peito e dizer que é crente é muito fácil, meu irmão. Fazer para que todos vejam é muito fácil. Eu vou por obrigação, porque afinal de contas eu estou sendo puxado pelo colarinho. Deus, Ele quer, como a Silvana falou, que você faça por amor. Verdadeiramente nós não temos feito nada, e quando fazemos é por obrigação. Eu vou ter que ir lá, não aguento mais. Eu vou ter que fazer, eu vou ter que ajudar o irmão, pastor, eu não estou aguentando mais. Se é uma obrigação, para, meu irmão. Deixa que outro faça no teu lugar. Sendo que você daqui para frente sabe qual vai ser o destino. Porque se Ele te chamou é porque Ele sabe que você tem um potencial suficiente para poder levar o que Ele confiou nas tuas mãos adiante. Mas eu costumo a repetir isso aqui sempre: não depende nunca de Deus, mas sempre de você. Ele já veio, já morreu na cruz, já sofreu, já padeceu perseguição. Ele falou: agora é parte de vocês. Mas é necessário vocês usarem a fé de vocês. Feche seus olhos. Senhor, está aqui o teu povo, Pai, que tem andado sim errante, Deus, pelo caminho, Deus. Eu acredito que a perfeição só naquele grande dia, quando nós iremos te abraçar, e diz a tua palavra que nós viveremos eternamente contigo, ó Deus. A Bíblia fala que Pedro, ele negou não uma nem duas, mas 3 vezes. O galo cantou e ele se lembrou, ó Deus, das tuas palavras, Senhor, naquela noite. E eu acredito que a tristeza, a partir daquele momento, tomou conta do coração de Pedro. A angústia abraçou a alma, Senhor, daquele jovem, daquele homem. E ele percebeu quem ele era. E quem era também aquele que havia falado: antes que o galo cante, tu, Pedro, me negarás 3 vezes. O louvor já diz: eu quero conhecer Jesus, mas querer só não basta. É necessário nós buscarmos, porque a tua palavra fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é conhecer o quem Ele é somente de ouvir falar, porque isso aí Jó ele já sabia há muito tempo. Mantinha boa conduta diante desse conhecimento.
Mas quando ele perdeu tudo em um só dia, Senhor, ele verdadeiramente te viu com os olhos. Ele falou: hoje eu conheço ele. Muitas das vezes murmuramos, reclamamos, Senhor, das lutas, das provações. Falta o ovo, falta a manteiga, a despensa está vazia, a conta está no vermelho, o carro dá problema, a gente não tem dinheiro para poder mexer, e a gente vai reclamando, vai murmurando, e não procuramos na oração buscar o propósito, Deus. E muitas das vezes te negamos, sim, como Pedro. Lemos esse texto e criticamos aquele homem, mas o camarada negou e não podia ter negado. Mas quantos de nós te negamos, ó Deus, em palavras, em atitude, quando deixamos de ajudar o nosso vizinho? Mas eu não vou com a cara dele, ele não vai com a minha, então fica ele para cá e eu para cá. Mas aonde está o teu amor, Senhor? Em meio a tudo isso, te negamos por apenas uma atitude, quando não estendemos a mão para poder levantar o outro da lama. Jonas, ele foi obrigado a ir a Nínive, Pai, porque ele foi não porque quis, mas foi por uma ordenança tua. Ele odiava aquele povo no coração de Jonas, aquele povo tinha que ser destruído. Mas o Senhor falou: o povo se humilhou, me buscou, se colocou dentro de pano de saco e cinza, até os animais fizeram jejum, e eu não vou atender aquele povo. O Senhor mostrou aquele dia também para Jonas, ó Pai, quão grande é o teu amor, por mais que seja o erro, a falha, quão grande é o teu amor por nós, Senhor. Portanto, trata de nós, ó Deus, que essa palavra possa ficar impregnada em nosso coração, que para cada tropeção, Senhor, existe o teu perdão para a nossa vida, mas para o coração arrependido, porque para aquele que não quer, Senhor, infelizmente, esse aí vai ficar para trás, Senhor, ele vai comer o pão que o diabo tem amassado por aí, meu Pai. Mas eu quero te pedir, abraça a tua igreja, Senhor, nessa noite, Senhor, e que possamos sair daqui mais consciente de quem verdadeiramente somos e de quem verdadeiramente o Senhor é na nossa vida, ó Deus. Essa é a minha oração de agradecimento, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez e falou aqui nesse lugar. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Levanta a sua mão e aplauda Ele, meu irmão, porque Ele é digno. Vamos continuar de pé. Agradecer a Deus